Bem-vindos, esse é o Pode Cri. Você. Pode. Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje com uma convidada especial. Eu vou sempre falar, gente, porque os nossos convidados são realmente especiais, abordando diversos assuntos, né, Pri? Sim, hoje é um assunto muito interessante que é o Pilates, né? E nessa proposta dos nossos vídeos de trazer uma vida mais leve, né? Então o Pilates ele traz aqui tantas oportunidades para melhorar o movimento, melhorar a sua condição, né? Então a gente trouxe uma pessoa bem especial para poder falar isso. Vamos apresentar então a convidada? Extremamente profissional, com um currículo, gente, que a gente vai apresentar agora, que vocês vão... Ela é fisioterapeuta formada pela PUC Poços, possui uma clínica de fisioterapia e estúdio de Pilates aqui na cidade, realizando atendimentos personalizados e individualizados na área de traumatologia e ortopedia, com recursos como a terapia manual, eletroterapia, acupuntura e Pilates. Possui formação em Pilates, MIT, que é o movimento inteligente, imersão no movimento VOL, quiropraxia clínica e ozonioterapia. É palestrante também dos temas de saúde, bem-estar e ergonomia em empresas. Além de tudo, gente, ela é minha colega de profissão, formou, assim, um ano depois de mim. Ela é publicitária pelo Centro Unify de São João da Boa Vista. Hoje recebemos com muito amor Mariana Ramos Rosa. Bem-vinda, Mariana. Que saudade que eu tava com vocês. A gente já tem uma história, ó, gente. Conheço a Mariana desde... Essas juventudes quando a gente era jovem, Era jovem. Hoje a coluna já não... A coluna não é tão jovem. O rostinho tá ok, mas a coluna... Então, vamos fazer Pilates, né? Vamos fazer Pilates, foi isso. Mariana, então conta pra gente, como é que surgiu essa... É uma ferramenta? É uma... O que é o Pilates? Como surgiu? Foi desenvolvido pelo Joseph Pilates, né? Lá na década de 20. O Joseph é um autodidata. Ele tinha muitas doenças desde a infância. Bronquite, raquitismo, depois um pouco mais velho teve a febre reumática, né? Que nada mais é do que uma doença decorrente de várias outras doenças do nosso sistema, né? Então ele tinha muita dificuldade de movimento, de mobilidade, ele passava muitos períodos acamado e ele teve que desenvolver um método para ele. Falou, não, gente, se eu continuar nessa cama desse jeito, eu vou morrer, não vou, né, ter uma vida, ou se não morrer, eu vou ter uma qualidade de vida péssima. Então, ele começou a desenvolver os exercícios na própria cama, né? Tanto que um dos aparelhos do Pilates se assemelha muito a uma cama. E é inclusive uma cama hospitalar, né? Que tem aquela grade mais alta aqui, as coisas penduradas, né? Então, foi assim que ele foi desenvolvendo, onde ele tinha lugar para pendurar as coisas para ele poder fazer seus exercícios. E como é que funciona o Pilates? Eu pratiquei Pilates acho que uns 6 meses e por experiência, assim, não é. A gente pensa que é uma atividade leve, tranquila, embora seja, né? Também porque envolve respiração e tudo mais, controle do corpo, mas é pesado, né? Sim. Como que funciona os movimentos? Como é que se dão os movimentos assim com o Pilates? O principal do Pilates é a concentração. Então, acho que foi por isso que não funcionou comigo. Acho que foi por isso. Então é o que o Joseph falava, né? É estar concentrado. Então não é a quantidade de movimentos, é a qualidade daquele movimento. Uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes assim, querido, tu não é uma palmeira balançando no vento. Solto, quando o vento bate, você balança. Não, você controla o seu movimento. Né? Então a gente trabalha muito a concentração associada à respiração para aí então gerar um movimento. Então não adianta. Claro, a gente fala que a gente não conversa, é mentira. É óbvio que conversa. Mas a pessoa tem que estar concentrada naquele movimento que ela está fazendo. Pode ser um exercício simples de girar o tronco, mas você tem que estar sentindo quais os músculos que estão trabalhando ali, qual a minha intenção com esse movimento, né? E aí, para cada paciente, né, os meus atendimentos são muito individualizados. Meus atendimentos são no máximo 3 alunos, quando no máximo 4, porque um precisou faltar um dia e eu tenho uma janelinha para encaixar, né, para repor uma aula. Por quê? Para quem tem um problema respiratório, é uma coisa que eu tenho que focar. Para quem tem um problema postural, é outra coisa que meu outro foco. Tudo com a mesma ferramenta, tudo usando os mesmos aparelhos, mas cada um com um foco, né? Uma coisa que eu cobro
muito é a respiração. Então é sempre inspirar pelo nariz, expirar pela boca. Né? O movimento acontece quase sempre, na maioria dos exercícios, durante a expiração. Né? E o mais importante de tudo isso é a contração de assoalho pélvico de musculaturas do abdômen. Então não é só pular o umbigo nas costas, é toda uma musculatura em conjunto que vai trabalhar para ter essa contração. Nossa, ela falou, eu contraí aqui. Manter a postura, né? Daqui a pouco a pessoa tá assim, ó. Não, vamos manter a postura. Na frente da fisioterapia. Por favor, né, gente? Postura. Né? E a questão da respiração é tão importante, né? Porque traz algo assim. Acalma, né? Acalma, oxigena, né? Então, se a pessoa está num momento centra, né? Ela te centra, né? E é só a lição mesmo, né? É a única coisa que você confia, né? Que não vai acabar. Então, é um movimento que você faz confiando que sempre vai ter, né? Você está sempre entregue naquilo. Eu acho que essa é a grande questão do exercício, de prestar atenção na respiração. Isso. É o momento que você se entrega, Isso. né? Ninguém fica preocupado se vai faltar ar, se não sei o que, não sei o que. Eu acho que isso é o momento que você se entrega à vulnerabilidade, né? Então, aí nesse momento, eu acho que entra a questão da consciência, de poder levar para aquele movimento, né, toda uma energia, toda uma força, né? E achei interessante a questão do objetivo, né? Então, qual é o objetivo que eu estou fazendo essa atividade? Isso, na minha avaliação, né, eu faço uma avaliação bem dinâmica com eles, com os pacientes. E eu pergunto qual que é o objetivo da pessoa com o Pilates. Nem sempre o objetivo primário dela a gente vai conseguir atingir se eu não trabalhar um outro objetivo antes que eu, enquanto fisioterapeuta, tenho. Então, por exemplo, não, eu quero melhorar o meu condicionamento físico para eu fazer academia. Mas é uma pessoa extremamente acelerada. É uma pessoa que chega assim, e aí, tudo bom? Nossa, precisa? Calma. Precisa. Não é? Então, eu, enquanto fisioterapeuta, não posso chegar e falar assim, amor, sossega, respira. Não vai funcionar. Porque se fosse simples assim, não é? A gente não precisava de fisioterapeuta, a gente não precisava de psicólogo, não é? Não é? Se fosse simples Isso. assim, né? Se a gente desse conta de fazer as coisas todos sozinhos. Sim, né? E correto, né? Porque a maior parte dos problemas respiratórios é por não, às vezes, ter essa consciência, né, de como respirar. Sim. Então, eu tenho que trabalhar com essa pessoa antes a capacidade dela se concentrar e a capacidade dela respirar adequadamente. Então, não adianta eu dar um exercício que vira pirueta. Pra ela, que é uma pessoa mega acelerada, ela vai adorar, vai ser ótimo. Não, vai achar que tá no circo, né? A gente vai atingir o objetivo dela de melhorar o condicionamento? Vai. Às custas de quê? No futuro. E eu falo muito disso. Mas a gente não sabe se eu morrer amanhã. Ninguém faz planos pra morrer amanhã. Né? Então, às custas de quê? Eu vou atingir, eu vou ficar virando ele de ponta cabeça, um exercício que ele quer, que ele gosta, que é dinâmico. Mas às custas de quê? E essa respiração? Tá fazendo uma pressão errada abdominal? Né? Tá fazendo manobra de valsalva? Ele tem uma predisposição a ter uma hérnia? Manobra de? Valsalva, aquela que a gente vai fazer força. Toda vez que a gente vai tirar uma coisa pesada, a gente faz... Parece que a gente vai ser mais aí trava a coluna. Aí segura a respiração, né? Aí eu até o creque. E segura. Travei. Então, a importância da respiração é isso. Se essa pessoa tem uma predisposição a uma hérnia, ela é hipertensa, porque a pessoa que faz isso, se ela é hipertensa, ela tem algum problema de glaucoma, né? Que aumenta a pressão no olho. Pô, posso estourar uma veia. Então, assim, você tem que pensar em tudo isso. Então, o meu objetivo enquanto fisioterapeuta tem que se alinhar ao do paciente. Só que eu tenho que saber quais os caminhos que eu vou fazer para poder chegar até lá. E aí depois, por exemplo, o ganho da concentração vai ter uma melhora, uma condição em todos os aspectos. Sim, inclusive na força muscular. Por quê? No Pilates a gente trabalha muito alongamento. Então, assim, um músculo encurtado é um músculo fraco. Então, no Pilates a gente ganha muito essa capacidade de alongamento. Portanto, eu ganho mais espaço para essas fibras musculares crescerem. Então, eu vou ganhar mais força.
O Pilates ganha força? Ganha, sim, com toda certeza. O Pilates não vai te dar, você não vai ficar bombado com o Pilates. Você não vai ter um crescimento, você ganha massa, mas você ganha a definição da sua musculatura. E o ganho de massa, ele é bem gradativo, aos poucos e gradativamente. Você não vai virar um monstro fazendo Pilates. Não. Mas, para quem quer ser monstro e faz musculação, né, com esse vai ajudar a desenvolver um músculo. Exatamente, a gente vai alongar mais os músculos, eu vou ganhar mais espaço para essas fibras crescerem em série, e é o que vai gerar o volume, né? Esse aspecto visual aí que todo mundo hoje em dia anda buscando. Acho que a gente já começou a falar um pouquinho, mas fala pra gente os benefícios de se fazer Pilates. De forma geral, né? Ele aumenta a concentração, a respiração, melhora a coordenação, melhora o equilíbrio, melhora muito a circulação sanguínea. Nossa. Então, de forma geral, esses são os benefícios assim que todo mundo vai ganhar, né? Por estar fazendo Pilates, por estar executando uma atividade física, por estar tirando o seu corpo, o sedentarismo do parado, por estar se movimentando, né? Mas de forma individual, para alguns grupos, então vamos pensar, como eu disse que meu atendimento é muito individualizado, vamos pensar num grupo de hipertensos, né? Pessoa com um problema hipertensivo, geralmente tem algum outro problema associado aí do coração. Tá, qual vai ser meu foco com ela? Eu tenho que trabalhar atividades para ela ganhar mais capacidade pulmonar, mais capacidade respiratória, mais concentração para executar esse movimento. Vamos trabalhar muito a expansão da caixa torácica, né? A depressão do gradil costal. Então, essa pessoa vai ganhar muita questão da respiração. Vai ser isso que eu vou bater muito no pé. Uma gestante, nos primeiros meses de gestação, sabendo que ela ainda vai suportar aí, às vezes, de 10 a... tem gente que engorda 20 quilos, né? Um tanto dentro de uma média, uns 15 quilos, né? Ela vai suportar 15 quilos a mais na barriga dela. Haja coluna e haja períneo, haja musculatura de assoalho pélvico, glúteo, né? Então, eu vou trabalhar com ela nesse primeiro momento muito a força da musculatura de quadril, abdômen e assoalho pélvico. Melhorando muito a circulação sanguínea dessa região para ter mais capacidade de sustentação. Uma gestante que está lá no fim da gestação, já lá com 36 semanas, 30 semanas. Porque pode fazer Pilates até o dia de ganhar neném, tá? Tá super liberado. Vamos lembrar que gravidez não é doença. Isso é importante. Claro que cada um tem suas peculiaridades, obviamente, tá? Não é que tá grávida, fica saindo catando caixa de batata, né? Na feira, né? Bom senso. Então, essa gestante já com umas 30 semanas, ela já pode começar, ela já vai ter provavelmente um pouquinho de edema, né? Um acúmulo de líquido nos membros inferiores. Então, a gente vai melhorar muitos exercícios para melhorar essa circulação sanguínea de membro inferior. Para um idoso, o que é a dificuldade do idoso? É a capacidade de mudar de direção muito rápido, porque ele não tem, porque o equilíbrio não é legal, né? O levantar a cabeça, fazer coisa lá em cima da tontura, né? Então a gente vai trabalhar focado no equilíbrio, então ele vai ganhar mais equilíbrio para melhorar a qualidade de vida dele, para as atividades dele de vida diária serem mais tranquilas, né? Uma criança. Isso que eu tinha curiosidade. Pilates para criança? Sim. Como a gente estava conversando aqui antes, né? O importante é que essa pessoa tenha um cognitivo que responda aos meus comandos, né? Então, quando eu falar, inspira pelo nariz e expira pela boca, ou puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca, ela tem que ter essa capacidade de entender o que eu tô falando. E quando eu falo, contrai o bumbum, ela tem que saber o que é contrair o bumbum. Então, é essa capacidade cognitiva que eu tô falando. Então, tem crianças aí de 8 anos, 6 anos, né? E o Pilates... Mas o que exatamente você quer saber? Se tem um especificamente infantil. É contraindicado? Não é. E outra coisa muito importante do Pilates, né? Quando a gente está crescendo, os nossos ossos estão em desenvolvimento. Então, por que ginasta é pequena, é baixa? Porque ela tem muito impacto, o tempo inteiro pulando. Então, a gente pula, deposita cálcio, a gente fecha a nossa capacidade do osso crescer.
Nossa, elas né? têm mesmo, né? O mesmo Não tem, corpinho, repara, né? tem o mesmo corpinho. Tá chatadinho e fortinho. Nossa, é verdade. Até o formato da perna, assim, né? Sim. E aqui bem troncudinho, né? Diferente da natação, por exemplo. Porque as nadadoras, elas são troncudas aqui, mas elas são largas, né? Elas são compridas, né? Elas são altas. Porque não tem impacto. E o Pilates também não tem impacto. Então, para uma criança com desvio postural, que, gente, tá espantoso o número de crianças com desvio postural. Por quê? Tá, porque é o dia inteiro nisso aqui, né? Aqui. É aqui ou é sentado? Cervical, né? é a postura. Aqui. Então, se não tá ali jogando videogame, mexendo no celular, tá na escola, que também é sentado e também é aqui, né? Essa postura, né? Então, e esse vai e vem ainda, né? Isso. E aqui, a gente tá falando, né, que a gente tem que manter a postura e tudo. Quem que fica 4 horas sentado aqui, gente, assim, ó, nessa postura linda, maravilhosa? Não fica. Para uma criança, adolescente, né? A gente não fica. E a média também dos adolescentes, né? A questão do sedentarismo, sim, então, o fast food, né? O consumo, geralmente tem, né? A vergonha, que eles vão crescendo, sim, tem vergonha, tem timidez, né? A automação da vida, né? Sim. Porque a gente ainda é de uma geração... Nossa, gente, eu entregando idade. Mas a gente ainda é de uma geração que a gente cresceu brincando na rua. Não tinha... Subir em árvore era uma coisa normal. Não tinha controle remoto. Sim, na internet a gente foi ter já na Então, adolescência. controle remoto, mas gente... A minha televisão em casa era daquela que dava os tracks. Toshiba. Foi ter controle remoto, acho que com 12 anos de idade. Toshiba, enorme. É que a Marina é mais nova que eu, tá, gente? Eu sou muito. Não, e assim, as brincadeiras, então, né? Era de movimento, né? Pega-pega, esconde-esconde, bete, né? Então, essas crianças com desvio postural, se eu faço exercício de impacto, não é que é contraindicado, tá? Pode fazer exercício de impacto. Mas a chance dela ficar baixa, porque uma coisa é uma pessoa aqui, ó, retinha. Se eu fizer isso, vocês concordam que a minha altura diminuiu? Sim. Né? Então, se uma pessoa fica com uma escoliose assim, forma a coluna assim, ela vai perder um tanto de estatura, né? Então, o Pilates vai ajudar nisso de alinhar essa coluna novamente, sem desenvolver, sem acelerar esse crescimento, o fechamento, né, dos espaços ósseos, e a gente vai conseguir trabalhar realmente esse alinhamento. E o que essa pessoa tem que saber? Uma pessoa que tem um grau de escoliose aí de, sei lá, 32 graus, 20 graus. Quanto mais, quando eu tô falando em graus, assim, ó, quanto mais torto, maior grau. É só pra quê? Tá 45. Tá 45. Tomou muito vento pra de um lado só. Então, a gente vai trabalhar esse alinhamento dessa coluna. O que ela tem que saber? Ela tem que ter uma consciência corporal muito boa. Para a hora que ela estiver sentada, estudando, trabalhando, né, pensando ali no futuro, ela sabe assim, para minha coluna, como eu tenho uma escoliose à direita, se eu ficar sem apoiar meu pé direito no chão, não é legal. Então, ela já tem essa consciência corporal e isso é uma coisa automática para ela. Não ser uma coisa forçada, né? Isso é automático do corpo. Então, saber, eu tenho um pouco de dificuldade de encostar o bumbum de forma homogênea na cadeira. Então, ela já se ajeita para que ela fique reta e com o quadril inteiramente apoiado. Então, é desenvolver muito isso. Então, qual é o objetivo? Do corpo, né? Consciência corporal, exatamente. Então, o objetivo com essa pessoa e o ganho com essa pessoa, o benefício para essa pessoa é consciência corporal. Né? Então, os benefícios, nossa, são inúmeros. E eu te garanto que para cada problema a gente consegue encaixar o Pilates. Outra coisa importantíssima que a gente viu uma diferença muito grande são os pacientes com depressão. Olha, isso é interessante. Porque aquilo que a gente falou lá desde o começo é a respiração, é a concentração, é aquele do se entregar para aquilo que você está fazendo. Voltar para si. Sim, né? E é um momento também que, como você está concentrado na respiração, na execução do movimento, você desliga um pouco dos problemas, né? Não que eles deixem de existir, porque bem também não é. Mas você desliga daquele problema. É uma terapia. Sim. E, obviamente, o básico de qualquer exercício físico libera endorfina, a gente aumenta a endorfina, a gente
melhora os receptores de prazer, né, dos hormônios. A gente libera esses hormônios, a gente melhora a sensibilidade desses receptores, né? Porque muitas vezes uma pessoa que tem depressão, ela usa medicação, não é porque o remédio vai deixar ela alegre. Não, a gente vai diminuir, a gente vai aumentar a sensibilidade dos receptores de alegria, vamos tentar ser bem simples, né? E diminuir a sensibilidade desses receptores de tristeza. É um pouco mais complexo que isso, mas tentando ser bem simplificado, né? Qualquer atividade física vai gerar isso. Mas o Pilates, ele traz justamente isso que você falou, da consciência, de para si, de olhar para si, né? E é aquilo que você falou, né? Mas eu sou torta de cá. E começar a se olhar e falar assim, não, realmente, eu sou torta. E aí? Então, para isso tem um pezinho, para poder ajudar, não é? Sim. Não, eu não sou torta, mas eu tô muito rígida, né? Então, para isso, qual o movimento? Então, assim, é tudo uma questão de conhecimento. E aí, e tem hormônios, né, que é só na atividade física mesmo, né? Que libera. E para um idoso, né, por exemplo, ir para uma academia, às vezes vai direto numa musculação. E esse, igual você falou, e esse preparo? E esse corpo? Né? Lógico que às vezes a gente tem profissionais de educação física também que vai poder ter um olhar. Mas a questão da individualidade, né? 3 pessoas ali para você conduzir. Sim. Né? Aí eu acho muito também que comum, né? A gente somos indivíduos únicos, né? Não existe ninguém igual a mim. E a gente pode procurar. É o Pilates? É a musculação? É os dois? Os dois. É a natação? É natação? É o yoga? Sei lá. Né? E é interessante, né, que o futuro se encaixa lá no passado, né? Porque a ideia dele foi exatamente isso, né? Melhorar a condição, provavelmente assim, não tinha um laudo, né? Mas um quadro de depressão, porque né, pensa uma pessoa acamada, durante tempo, né? Então, o que eu vou fazer por mim? Quais as possibilidades que eu tenho, né? Que hoje a gente está vivendo em uma outra vertente, mas que se assemelha, né? E assim, ele tinha toda uma condição lá, toda uma questão respiratória, né? E agora, assim, o objetivo, centrar a respiração. Sim. Né? Ver esse lado. E o que eu posso fazer nessa cama, nesse espaço, né? O recurso que eu tenho. Não é? E o Pilates, diferente da musculação, eu consigo trabalhar com as diferenças de força, com as molas, para elas dificultarem o movimento, e a pessoa trabalhar mais uma força muscular, ou para facilitar o movimento. Que essa era a grande dificuldade dele. Por exemplo, ele para se levantar da cama, ele tinha muita dificuldade. Alguém tinha que ajudar. Então, o que ele desenvolveu? Molas. Para que ele alcance aqui na mola, e ele faz um pouquinho só de força com o abdômen, e a mola ajuda ele a subir. Dá o movimento. Isso. Então, quem está fazendo a força, entre aspas, é a mola. Né? Então, e aí ele foi desenvolvendo assim, olha, antes eu usava 2, agora eu posso usar só 1. Olha, agora eu não preciso mais da mola, agora eu consigo fazer o movimento sem a necessidade da mola. Né? Então, nesse contexto, a mola está auxiliando o movimento. Né? E muito que ele trabalhava, também como ele tinha raquitismo, é uma pessoa muito rígida, né? Assim, né? Consegue as expansões, né? Essa dimensão, né? Acho que dessa altura teve que pensar muito nisso, né? O meu acho que foi diferente. Por ser muito grande, a tendência é fazer assim. Aí o bracinho encurta. Mas eu penso assim, por exemplo, a arquitetura, os lugares, não foi feito para uma pessoa que a cadeira, né? Não foi feito para o obeso, não foi feito para o canhoto, não foi feito para o alto. Aí se a pessoa tem uma consciência corporal, ela já, né, por exemplo, uma cadeira ela é estreita, ela já vai, né? O Pilates me trouxe essa noção, essa consciência corporal muito de manter a postura. Às vezes era o meu comum fazer né, até para poder ficar mais confortável. Mas aí com os exercícios era normal eu sentar sem o apoio já certinho. Isso é porque muita gente fala assim, mas eu tenho barriga. Mas meu peito tá caindo. Não. É postura. Entendeu? Eu acho que eu me enquadro aí.
Porque, nossa, eu tenho uma questão assim, de às vezes estar em pé, aí eu não sei direito explicar. Mas já me falaram assim, ó, que eu apoio tipo no quadril, pra trás. E aí diz que não, que eu tenho que apoiar tipo assim, nas pernas. Não é, porque eu trago pra trás, aí fica torto assim no quadril. E até pra trabalhar essa mobilidade de quadril, essa capacidade de empinar o bumbum e guardar o bumbum. Eu falo muito isso lá, né? Empina o bumbum da Anitta. Agora, a Anitta não precisa nem fazer pilates. E já reparou que você tá falando dessa tua postura? Já reparou? Grávida, agora vai chegando no fim, não vai dizendo assim, gente? Jogando assim, ó, pra frente, compensar o equilíbrio, né, do eixo da gravidade. E depois que nasce o neném, já repararam que a gente vai, a mãe escolhe o lugar que ela gosta mais, se é do lado direito, do lado esquerdo. Sim. E ela vira assim, ó. E aí a criança senta no osso do quadril da mãe. E aí depois você não tá com a criança e você se pega naquela posição. Né? E o pior, você escolhe o lado e ainda chacoalha. Aí você tá ali parada assim, ó. Você tá parada, torta e chacoalhando. Aí realmente você vira a palmeira. Não, né? A pessoa tem 1,70 m, você vai medir e tá com 1,50 m. Sim. Ai, gente, a matéria. Mas, por exemplo, uma pessoa que já tem consciência, você vai ter a tendência de fazer isso, melhora isso e não sei o que, né? Mesmo que a pessoa, no inconsciente, ela já faz aquele caminho neural. Da consciência corporal. Aí entra uma pessoa, faz aquela observação, mesmo inconsciente, o consciente já vai ter aquele conhecimento. Sim. Então, se a tendência era 100% aquele movimento errado, em alguns momentos você já vai, né? Não. E o interessante, a gente estava falando da gestância, falando da maternidade, as mulheres que tiveram, né, já com o neném, dá pra fazer pilates com o bebê. Sabe aquele tecido que amarra o neném? Sim. Nome específico? Sling, né? Isso. Na África tem um nome que elas fazem o tranço com tecido, no Peru né? também com tecido, Quando Depois eu coloco aqui o nome, gente. Muito engraçado, a mulher só tira o neném, que assim... meu Deus, vai derrubar. Aí ela amarrou e pronto. Aí deixou de ficar encaixadinha aqui, vai ficar aqui, não tá certo. De mochilinha. E o vínculo com essa pessoa, E aí dá pra fazer o pilates, executar os movimentos com o neném. Ai, não consigo ir porque o meu neném é muito novinho. Traz. Pode trazer. Né? Eu tenho uma criança. A gente põe a criança lá pra pintar. Não tem desculpa. Não tem. E aí, a gente pode fazer alguns exercícios com o neném, porque a gente melhora, inclusive, a propriocepção desse neném. O que é a propriocepção? O reconhecimento do meu corpo, das minhas articulações no espaço. Né? Uma criança demora para aprender a andar, ela não sai da barriga andando, porque ela não reconhece o corpo dela no espaço. Né? Eu sei que se eu esticar meu braço aqui, eu sei que eu não vou alcançar em você, porque eu tenho noção do espaço. Né? Então a gente melhora esse equilíbrio, essa própria percepção dessa criança. E, inclusive, facilita para ela na hora que ela for começar a andar. Além do vínculo que a gente trabalha. Né? Da afetividade do pai ou da mãe, ou quem está criando essa criança. Né? E geralmente as crianças dormem. Geralmente elas dormem. E aí quando cresce, porque assim, já dá pra você fazer com criança muito grande, né? Porque haja força, né, gente? Sim. Aí a criança quer fazer. Que ela já tomou consciência daquele global, né? Mas me pega. Eu sempre fiz assim. O tio não tem coluna. Mas eu acho que essa questão do Pilates para criança, eu acho que ainda deve ter assim vai crescer, vai ampliar, porque eu vejo pela questão, uma vez vendo estudo para crianças, né, que depende, né, de por que não aprende a escrever, qual que é o problema de não escrever, por que não está lendo, aí falta na primeira infância movimentos com o braço, né? Que quando a gente era criança, como você falou assim, a gente era espoleta, então a gente pegava fruta, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. E só no tote, então ela não tem o movimento de pins, o movimento disso, e principalmente do ombro. A criança não sabe fazer esse vai e vem com o ombro, sabe? Aí, colorir, né? Isso.
Então, para aprender a escrever, às vezes a gente pensa que é só uma questão cognitiva. Ou emocional, sei lá, né? E é uma questão corporal, física, né? E assim, essa questão também depois da pandemia, né? Então, tá recebendo crianças agora que não teve essa parte da educação infantil, né? Que é, às vezes a gente achava ruim, mas fazer bolinhas com papel para poder decorar o desenho, massinha, fazer não sei o que, o zigue-zague, né? Abrir, né? Por exemplo, os pais hoje em dia vai abrir um refrigerante, uma latinha, alguma coisa, o pai abre para a criança. Então esse movimento de pinça fica perdido, né? Você sabe que eu fui ver eu tenho uma amiga nutricionista e ela também faz conteúdo para rede social. E aí ela posta umas coisas que eu acabo encaixando pra mim. Mesmo não tendo filhos, encaixo pra mim, né? Da alimentação, de trabalhar a pinça, da importância de falar um alimento pra comer. E aí eu sei que do vídeo dela eu fui pulando pra outros vídeos falando do danoninho. Então o danoninho era aquele negocinho que a gente tirava, né? E aí pegava a colher e comia. Nunca comi com colher. Não, assim? Ou era o dedo. Mas aí, por que agora... Você lembra que agora tem um que é um saquinho? Foi um desenvolvimento que aí, junto com a parte da publicidade, que é a parte que eu ainda gosto, de o porquê que é assim esse negócio, por que esse negócio tem esse formato. Fizeram um estudo observacional e também, né, aplicando lá os questionários, as crianças tinham dificuldade para abrir o negócio. A tampinha. Abrir isso aqui. E quem fazia? Os pais. Então, nem foi desenvolvido porque era difícil para a criança, pensando que... Não. Pensando que os pais que tinham que fazer esse grande esforço de abrir o negócio do danoninho. E aí, o que eles fizeram? Facilitaram. Aí a criança só aperta. Gente, ótimo para um bebê de 3 meses, de 6 meses, 3 meses tem mais. 3 meses só não, mas 6 meses, 8 meses. 8 meses, danoninho é uma alimentação adequada para a criança? Não entendo muito de nutrição, mas eu acho que não. Então, não precisa. A criança já está comendo danoninho, ela já tem a capacidade de pegar a colher e levar na boca. Sim. Ou se não pegar a colher, enfia a língua. Não é? Pega o dedo. Então, não é só o apertar um negocinho. Então, você vê como é que isso implica em várias outras coisas? Sim. É engraçado, né? Que o mercado, a sociedade, ela vai fazendo de tudo para facilitar, mas ela acaba a compra, mas ela acaba limitando o movimento, o aprendizado. Que é a minha ressalva, que é a minha questão com a publicidade. Entendeu? Porque faz o comercial para vender. Se aquilo vai ser legal para a pessoa que vai receber aquilo, que a pessoa que vai ouvir aquilo vai ser legal ou não vai ser legal. Ele quer vender. Então, e isso é tudo. Isso é dentro de uma academia. Né? A academia cobra X reais para você estar lá, porque ela quer que você vá. Mas vai estar lotado, a gente tem que fazer fila para poder usar o aparelho. O dono da academia não está nem ligando, ele quer que você compre para você usar aquilo ali do jeito que ele quer que você use. Né? Então, se você um idoso, pode ir para a academia? Pode. Se você pode pagar um personal, cara, ótimo, vá. Porque aí alguém está realmente te dando atenção e executando um trabalho voltado para o seu problema. Personal. Para a sua limitação e para as suas potencialidades, né? Então, a mesma coisa que eu faço lá na clínica. Né? Por isso que o atendimento são com 3 pessoas. Para que a gente eu possa realmente dar uma atenção e extrair daquela pessoa o melhor que ela tem. Né? Não pensando no valor da mensalidade que ela me paga. É óbvio que a gente precisa de dinheiro, porque ninguém vive de luz. Né? A gente não faz fotossíntese, mas a gente tem que pensar com muito carinho, principalmente com quem trabalha com saúde, né? Com qualidade de vida. A gente não pode colocar como objetivo principal o dinheiro, o vender. Entendeu? É como se você não é um cliente, é um paciente. Não é vender o danoninho. Não é vender, então eu vou facilitar a embalagem do danoninho para eu vender mais. Não é vender o Pilates, então eu vou fazer mais barato para atrair a pessoa, eu vou fazer o que a pessoa quer para que ela fique e me pague. Não, eu tenho uma responsabilidade com aquele corpo, com aquela vida. Então é trabalhar pensando nesse contexto, nesse conjunto. Essa pessoa que é acelerada demais, igual eu falei lá no começo, por que ela é acelerada demais? O que está acontecendo? Por que ela está assim?
né? É uma questão que o profissional que atende, independente se é do corpo ou mente, ele tem que ter essa visão, né? Então, muitas vezes, eu vou ter que falar para ele mais vezes para respirar. Eu vou ter que dar um exercício que exige um pouco mais da respiração. E não tanto da força. Normalmente é aquele que a gente não gosta de fazer, mas... Porque é difícil para você fazer. E aí ela insiste, não vai ter que fazer, mas... Sim, mas com todo um cuidado, porque eu falo muito isso para os meus pacientes. O Pilates tem que ser uma atividade de prazer. A pessoa tem que estar ali disposta a estar ali e que ela goste daquilo. Então, não pode ser, eu saio do meu trabalho às 5 horas, às 5h30 eu tenho que estar lá. E cara, você está correndo para você está difícil, isso aquilo ali está virando um estresse. Não! Ou a gente muda o horário, ou você muda de dia, ou a gente muda de atividade. Eu não posso estar me importando única e exclusivamente com o tanto que eu vou ganhar no mês. Para mim não faz sentido ganhar a mais, sendo que aquela pessoa está ali e ela não está gostando de estar ali. Até depois sai falando mal, né? Nada que ela não atende, não faz direito. E até, às vezes, a pessoa que tem um desvio postural, por exemplo, ela vai ter que fazer uma atividade física pro resto da vida dela. Então, que ela faça uma coisa que dá prazer. Pilates, natação, yoga, musculação, sei lá. Né? Então, a gente vai ter que pensar nisso. Eu falo isso muito para as mulheres que são professoras e mães e que têm muitas atividades juntas fazendo na vida. Teu horário tá corrido, tá difícil, então a gente muda o horário. Porque não quer que você chegue no Pilates desesperado porque você tá preocupado que você vai perder a hora. O meu caso foi o seguinte, igual você falou, né? Essa questão, essa correria. Aí eu fui pro boxe. E assim, gente, que delícia que é bater, assim. Mas é isso que você falou, né? A pessoa tem que encontrar um lugar, um ambiente que ela se sinta bem. Sim. E também teve que ser individual. Porque na academia, coletivo, eu não conseguia, a postura, igual você falou, a postura não é legal, nada. O impacto, né? Então, assim, às vezes a gente pensa que é força que tem que pôr, e não é. É a postura do movimento, né? Aí, às vezes, ele pede pra repetir muitas vezes o mesmo movimento. A tua base é importante, a base lá dos pés é importante, porque como você vai conseguir fazer da envergadura, você conseguir fazer o movimento. Daí tinha essa questão de repetir o movimento. E às vezes a gente acha que é um impacto, é a força, é isso que vai gerar o impacto ali, e não é. O desenho, né, da postura que você tem, então você falou, é o desenho dos pés, como vai girar o braço e tal. Sim. E aí, a repetição, várias vezes, né, daquele mesmo movimento, é que vai trazer a consciência para o cérebro do desenho do movimento. Então, assim, é igual dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, você tá ali olhando pro espelho, olhando pro outro, ai meu Deus, não sei o quê. Eu tenho dia que eu paro o carro lá na garagem de casa e falo assim, meu Deus, como que eu cheguei aqui? Porque eu vim pelo caminho todo pensando em outras automático. Né? O corpo, né? E cheguei em casa, parei o carro sem bater em ninguém. Então, quer dizer, tava bem desenhadinho no cérebro. E é isso que as pessoas não entendem, né? E essa questão da consciência corporal, né? Todo mundo tem que ter, né? A consciência corporal trabalhada, né? Mas um exercício que é batata da pessoa errar é o exercício de ponte. Então a pessoa tá deitada, de barriga pra cima, e eu peço pra levantar o pés apoiados, né? Com o joelhinho dobrado, o pezinho apoiado no chão, levantar o bumbum e voltar o bumbum pro chão. Até aí, ok. Aí eu falo, agora a gente vai fazer perninha do 4. Então eu apoio um pé só. Nossa, e a outra perna dobra aqui. Batata, coloca assim, o quadril já faz já sai do eixo, assim, o bumbum já sai do eixo aqui. Ele saiu do reto e vem pra cá. Você tá se sentindo reto, fulano? Tô retinho. Então tá, aí você vou lá, arruma o quadril. Agora você tá reto. Não, mas agora eu tô torto. Não, você tá reto. Leva isso pro seu cérebro, leva essa informação pro seu cérebro. O que tá encostando? O que eu tô sentindo? Quais partes das minhas costas, do meu quadril? Como é que eu tô sentindo o meu bumbum, meu pé? E isso é estar reto. Leve essa informação pro seu cérebro, essa sensibilidade, né? A sensação do que está encostando, né? E executa o movimento. Sobe e desce.
Então, muitas vezes ela sobe reto, a hora que ela já desce torto de novo. Tá com a mesma sensação que você tava antes? A pessoa, não sei. Com o tempo, ela vai testando e fala, ai, realmente não tá correto. Então, às vezes eu falo assim, olha o quadril, eu nem citei o nome. Vamos lá em 3. Eu nem citei o nome. Os 3. A pessoa que tá com o quadril errado, ela já corrige. Fala, isso aí, corrigiu. Porque ela já levou essa informação pro cérebro, o que é o correto, do que é o quadril reto, do que é o quadril correto, né? Não vamos falar em torto ou reto, né? Mas o que é o quadril correto para aquela situação, para aquele exercício, para aquele movimento, né? E todos os exercícios que eu planejo é sempre pensando em alguma coisa na atividade de vida diária dela. Foi o que eu falei lá de ficar virando de ponta cabeça. Você trabalha com o circo? Legal, super importante. Você é uma pessoa que trabalha, sei lá, com uma operação de máquina que você tem que ficar virando a cabeça, mudando de ângulo muito rápido? Então, talvez seja interessante, né? Sei lá, entendeu? Numa fábrica, sei lá, que ela vai ficar tendo que olhar para muitas coisas e fazer muita essa mudança aqui. Legal. Computador, o contrário, pra que vai ficar virando de ponta cabeça? Por que vai ficar virando de ponta cabeça? Porque é divertido. Mania que o povo tá agora de fazer exercício de ponta cabeça. Nossa, não. Pra quê, amor? E a labirintite, gente? Não, gente, e outra coisa mais importante, as vértebras da coluna. Depois podem pesquisar, joga lá no Google. Vértebras da coluna. Gente, as vértebras lombares são desse tamanho. As vértebras do pescoço são desse tamanho. Você acha mesmo que essa base, essa estrutura tem a mesma força de sustentação que isso aqui? Não, é diferente. O pescoço não foi feito para suportar o peso. Mas eu vou fazer, não vou ficar nem 20 segundos, né? Tá, você tem uma ótima força de musculatura de membro superior? Nossa. Ótima força, eu tô falando. Você tem uma ótima consciência corporal de, caso você caia daí, você sabe qual que é a forma correta que você tem que pôr o pescoço para você não machucar e não lesionar? Então, pensa muito nisso quando for executar qualquer exercício. Qualquer exercício. Levantar a perna, tá? Com um peso numa academia, a gente tem que pensar muito nisso. Primo, eu acho que esse vídeo vai ter que ter uma parte 2, que olha, Não, depois desse currículo aqui, gente, eu já fiquei curiosa na sonografia, eu já fiquei curiosa num monte de coisas aqui, né, gente? Vamos então fazer a nossa pergunta surpresa final? Surpresa. A gente tem uma pergunta aqui no Pode Crer, que assim, não é Marília Gabriela, a gente não é tatu, é só uma pergunta. Tá. Profunda, pode ser que sim, pode ser que não. Mari, nessa toda a sua vivência, atendendo pessoas e tudo mais, para você, o que ainda é possível criar? A gente gosta dessa respiração. Nossa, Falando também. eu acho que dentro das atividades que eu executo, né, eu gosto muito de ensinar as pessoas sobre saúde. Então, eu acho que eu ainda posso criar muita coisa em cima disso. Da educação em saúde. Que eu acabei de falar, né, que eu estava falando da vértebra. Educar as pessoas para isso, né? Não estamos falando de certo e errado. Nós estamos falando de educação, de consciência de saúde e de corpo. Então, eu acho que o que eu posso criar é nesse sentido, de poder dividir o meu conhecimento com as outras pessoas, que é o que eu acho mais interessante da área da saúde. O que eu, enquanto eu tenho esse conhecimento, o que eu vou agregar e melhorar a vida do outro e acrescentar na vida do outro? Então, eu acho que é isso. Bem em contexto do que é o Pode Crer, né? Nossa, sim. A gente vai pedir aquele favorzão de sempre, que é para seguir a gente aqui no canal, se inscrever, né? Deixa seus comentários também, se tiver alguma pergunta relacionada ao tema, pode deixar nos comentários que a gente encaminha para a Mari, se ela puder, ela responde. Vamos deixar o contato, né, da clínica, né? Dos atendimentos, como telefone, rede social, vai estar tudo aqui na legenda. Não esquece também de ir lá no Instagram, curtir a gente lá nos nossos perfis. A gente vai deixar tudo aqui, vai deixar também o da Mari, segue ela lá também. E, gente, Mari, obrigado. Foi uma saudade de te ver. E foi muito bom. Foi muito bom. Gente, até o próximo. Tchau. Tchau.